gente, tudo bem? Eu sou Eliana Yolanda, CEO da Reviconte, uma contabilidade apaixonada pelo terceiro setor. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente recebe ligação direto, que é sobre o passo a passo para legalizar a sua organização. Então vem comigo que eu vou te dar uma aula sobre esse assunto. Mas, porém, contudo, todavia, se não entretanto, por favor, curte, comente, compartilhe, para que esse canal cresça, ok? Vamos lá! Primeira coisa que você precisa para legalizar a sua organização, eu estou partindo do pressuposto de que você já fez um Canvas, né, do planejamento estratégico da sua organização, você já definiu o que você vai fazer, né, como você vai fazer, ou você já tem feito alguma coisa e vai legalizar isso. Então, primeira coisa, né, a gente precisa ter um estatuto social. E para ter um estatuto social, eu preciso ter o nome da minha organização. Se eu não tenho um nome, não adianta. Ai, que nome eu posso pôr na minha organização? Instituto Chiquinho, Casa de Chiquinha, Associação da Chiquinha. Isso é o nome que você vai escolher para colocar na sua organização. Segunda coisa é você ter um endereço completo onde você vai colocar a sua ONG. Precisa ser um endereço que eu vou executar as atividades? Não, pode ser um endereço comercial, uma sede administrativa. Porém, você precisa ter o IPTU deste local. E o IPTU completo, onde consta lá a metragem do imóvel, o endereço que vai no estatuto tem que estar igualzinho ao que consta no IPTU. Por quê? Porque senão, na hora que você for tirar o CNPJ, não vai sair porque você não tem o endereço correto. E isso dá um trabalhão para arrumar. Aí a gente vem para uma segunda linha, que são quais são as finalidades da sua organização. Quando eu falo para vocês que vocês deveriam ter feito o Canvas ou ter feito um planejamento estratégico antes de abrir a sua organização, é porque essas finalidades, aquilo que você está se propondo a fazer, é o que tem que vir escrito no seu estatuto, no artigo que fala de finalidades. Por exemplo, né, promover a assistência social, promover o voluntariado, encaminhar as pessoas para os serviços, né, gratuitos que ela tem direito ou não conhece, capacitar, né, os moradores para programas de geração de renda, ensinar, educar. Então as finalidades, de preferência, elas têm que ser verbos que indiquem uma ação que você vai executar, né? Uma outra pergunta que a gente sempre faz para as pessoas é: os serviços que você vai prestar para este público-alvo da sua organização, eles serão gratuitos e contínuos? Isso é muito importante para que faça parte do seu estatuto. Aí nós vamos falar da composição dos órgãos de gestão da minha organização. A princípio nós vamos falar de dois. Diretoria executiva, né? Então eu tenho que definir quais são os cargos que a minha organização terá. Eu terei um presidente, um vice-presidente, um secretário, um tesoureiro? Eu terei um presidente, um tesoureiro e um secretário? Eu terei um presidente e um tesoureiro? Eu preciso definir. E tenho que entender que para cada cargo desse, eu tenho que ter os documentos dessa pessoa, então RG, CPF, Estado Civil, endereço completo, e-mail, telefone, todas essas informações têm que constar na minha ata de eleição da minha diretoria, ok? Uma dica que eu vou dar para vocês é: não façam diretorias enormes, porque depois você não consegue compor uma nova diretoria, né? Se essas pessoas não estiverem bem engajadas com você. Aí nós vamos lá para o Conselho Fiscal. Então a gente recomenda que o Conselho Fiscal tenha sempre 3 pessoas. Por quê? Porque o Conselho Fiscal, ele vota
nas ações que a organização está fazendo. Ele valida as informações financeiras, ele valida a contabilidade. Então, se tiver empate, nós temos lá um voto de Minerva. Então, no Conselho Fiscal, 3 pessoas, no mínimo, e você vai precisar nome, RG, Estado Civil, profissão, CPF, endereço completo do CEP, e-mail e telefone. Esses dados você tem que ter de toda a sua diretoria. Aí tem uma outra pergunta, né? Defina as fontes de renda da sua organização. Então, de onde vai vir o recurso? Eu vou fazer conveniamento público? Eu vou fazer bazar? Eu vou fazer, sei lá, leilão? Eu vou fazer jantares, festas? De onde virão os recursos que eu vou precisar para fazer a minha organização funcionar? Uma outra pergunta é: haverá remuneração da diretoria? Por quê, gente? Eu posso remunerar a minha diretoria? Posso, não tem problema nenhum, desde que essa remuneração se refira à pessoa que está trabalhando na organização. Quer dizer, o diretor, ele não é um diretor estatutário só, ele é um cara que trabalha na organização, ele está lá de segunda a segunda, né? Porque é assim que o terceiro setor trabalha, das 8 às 6, executando o trabalho. Eu posso remunerar, porém, contudo, todavia, se não, entretanto, se eu remunerar esse diretor e quiser fazer, ter um COMAS, né, um registro de uma organização de assistência social, eu não vou conseguir, porque a maioria dos COMAS do Brasil, né, que por aí, aqui em São Paulo é COMAS e nos outros municípios é CMAS, não permitem que a diretoria seja remunerada. Isso é um impeditivo para você conseguir essa certificação. E também, né, é complicado porque o diretor-presidente, por exemplo, você coloca aqui que ele é remunerado, ele é mandado embora, vai receber o seguro-desemprego, é bloqueado porque ele está responsável no CNPJ. Então você vai ter que pegar teu estatuto, tua ata e levar lá e falar para a Receita, lá para o órgão, né, do seguro-desemprego: olha, eu tenho uma organização e eu não sou remunerado nessa organização. Está escrito aqui na cláusula X do meu estatuto, ok? Aí você tem que definir também quais as categorias de associado que a sua organização vai ter. Eu vou ter associado contribuinte, eu vou ter associado fundador, eu vou ter associado voluntário. Então eu tenho que ter uma definição. É obrigatório? Não, mas você pode colocar categorias de associados, né? E dentro dessa categoria de associado, dessa classificação que você vai fazer, defina quais são aqueles que poderão ser eleitos para a sua diretoria executiva ou não. E também defina, né, quem poderá ter esses cargos na sua diretoria executiva. Por exemplo, tem que estar na organização há mais de 2 anos, tem que ter participado dos trabalhos voluntários durante 2 anos, enfim, você tem que ter todo esse cuidado para você lá na frente, né, quando o negócio der certo, você ter pessoas que realmente podem te suceder no trabalho que você já faz. Outra coisa é, quanto tempo será o mandato da sua diretoria? Né? 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, enfim, indeterminado? Bom, você tem que pensar nisso, por quê? Porque a própria prefeitura, em alguns conveniamentos, em alguns acompanhamentos, ela fala assim: olha, tem que ter uma alternância no poder, porque senão fica sempre a mesma pessoa mandando aí. Então, ela pede às vezes que haja, né, uma alternância nesse poder. Fazendo tudo isso, você vai fazer, tá montado o seu estatuto, né? O ideal é que você sente com o seu contador e com um advogado, né, para apresentar esse estatuto, o que você definiu, o advogado vai te ajudar a fazer, né? Ele tem que assinar, então você tem que ter um advogado que revise e assine esse estatuto, né? Vai fazer a viabilidade do endereço, né, no RedSim, para saber se a prefeitura da sua cidade aceita essa ONG nesse endereço. Vai fazer um edital de convocação, convidar as pessoas que são interessadas, fazer uma reunião, apresentar o estatuto, discutirem, fazer a eleição da diretoria, né, e montar a ata de fundação e eleição da diretoria da sua organização. Fazer o termo de posse, fazer a lista de presença
e pegar toda essa documentação em 2 ou 3 dias e levar ao cartório da sua cidade para fazer o registro. Em algumas cidades, o CNPJ já está saindo no momento que faz o registro, aquele documento da viabilidade já diz para o cartório que ele já pode dar o ok e fazer a alteração no CNPJ, ok? Depois que você registrou a sua organização, você tem que fazer um certificado digital e CNPJ. Por quê? Porque você precisa ter um contador para entregar as primeiras obrigações acessórias da sua empresa, né? Porque ela é uma empresa. Abrir uma conta corrente em nome da organização, não adianta você querer ter um negócio e receber doação do seu nome, não. Isso tem que ter uma conta corrente pessoa jurídica em nome da associação, fazer um planejamento das ações que você vai fazer e ir para o gol. É isso que você precisa para montar a sua organização. Se você ficou com dúvidas, se você quer ajuda nisso, se você quer ter uma discussão com o contador sobre o estatuto que você vai montar e como você vai montar, entre em contato com a gente, que a gente te ajuda. Muito obrigado e até o próximo vídeo.